Levítico capítulo 6. As ofertas pelos pecados voluntários. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou o roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou e o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado da flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Ázimo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como expiação do pecado e como expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações as ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido: a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto ou perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se queimará. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo,
aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário. Esta no fogo será queimada.